YouTube, olha eu aqui de volta, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo de resenhas. Eu vou dar continuidade às resenhas referentes à coleção histórica do Hellboy. Sim, eu sei que eu demorei um tempão, já tem muitos meses que saiu o vídeo com as resenhas do primeiro e do segundo volume, né? Para quem não sabe, são 6, são aqueles de capa dura, esses aqui, tá? Inclusive, quem não assistiu ao primeiro vídeo, onde eu falo dessas duas primeiras edições, por favor, tá o link em algum lugar na tela, na descrição também, por favor, assistam lá, porque lá eu detalhei os personagens, detalhei tudo é até redundância, né? Nos mínimos detalhes do que é necessário para conhecer o personagem de Hellboy. Então assista lá, depois vocês voltam e continuem assistindo aqui. Depois vai ficar faltando aí também um vídeo com a resenha dos 5 e dos 6, né? Na época eu estava com dificuldade para conseguir todos os volumes, por isso eu resolvi dividir, falar de 2 em 2 volumes. Então, depois da vinheta, agora a gente tem vinheta nova também, tá? Depois dela eu vou falar então aqui do volume 3 e do volume 4. Bem, galerinha, tá aqui o volume 3 em mãos, que é o caixão acorrentado. É o seguinte, esse volume do Hellboy, esse volume 3, ele difere um pouquinho do primeiro e do segundo volume, porque o primeiro e o segundo trazem histórias em ordem cronológica, trazem toda a base do personagem, explicando quem é o Hellboy, como ele surgiu. Aqui não. Esse terceiro volume, na realidade, ele é um apanhado de histórias da época de 1994 a 99, né, publicadas nesse período. Não é que as histórias delas se passam nesse período. Na realidade, as histórias desse encadernado se passam em diversas épocas da vida do Hellboy. Desde 1940 e poucos, quando ele surgiu lá no meio da guerra, até os dias atuais. Então tem essa questão também da ordem cronológica, que ela não é seguida à risca. Ao mesmo tempo que uma história acontece lá no passado, a próxima acontece no passado também, mas uns 30 anos depois, a outra acontece atual, aí a outra volta lá em 1960, então não tem uma linha cronológica a ser seguida aqui não. Muitas histórias duram cerca de 2, 3 páginas, tá? Então nada de uma história assim complexa. Você às vezes chega no final da história e fica... Algumas são até decepcionantes, porque você chega no final e você fica assim, daí. Não que o encadernado em geral seja ruim, é bem bacana. A história que dá título, que é o Caixão Acorrentado, é um exemplo disso, de uma história simplesinha, não achei ela fenomenal para dar nome ao encadernado. Inclusive, tem uma outra história que é Os Lobos de Santo Agostinho, que... Não sei se é porque o lobisomem é um animal favorito dessas histórias, né? Mas eu acho uma história até maior do que essa do Caixão Acorrentado. É uma história que eu achei até bem mais divertida, tá? Recomendo sim, encadernado, até porque quem começou a coleção não tem como ficar sem, fica aquele buraco na coleção. Mas tem algumas histórias que você vai achar assim mais ou menos, como eu disse, são muito corridas. Tá? Mas vale a pena. Eu dou uma nota aí de 3,5 para esse encadernado, tá? Bem, esse volume 4 continua na mesma pegada do anterior, com histórias muitas das vezes curtas, mas muito bem elaboradas. Se você for analisar na questão de mitologia, o Mike Mignola ele lida muito com essa questão de várias mitologias, então ele pega o Hellboy em série, né, em algumas mitologias, como aqui, por exemplo, tem uma história onde ele vai ter que enfrentar um dragão, e tem uma história muito bacana também aqui no começo desse encadernado, que faz bastante sucesso entre os fãs do Vermelhão, que é uma história onde o Hellboy, com apenas 2 anos de idade, ele conhece o sabor das panquecas, é a primeira vez que ele experimenta panquecas. Aí é hilário, porque um demônio lá no inferno, não sei se é um dos irmãos dele, não lembro, diz que com isso, com esse ato simples de comer panquecas, ele selou a volta dele para o inferno. Um negócio meio nada a ver, mas é
muito engraçado, tá? A história que dá título ao encadernado, A Mão Direita da Perdição, ele vai explicar melhor por que, que o Hellboy tem aquele braço direito diferente, né? Aquele braço direito de pedra, tá? Vou explicar um pouquinho melhor para que serve isso, qual que é o intuito, qual é a obrigação do Hellboy. Mas ainda assim, nada que deixe explicitamente claro. Esse cadernado reúne algumas histórias então, que foram publicadas de 98 a 99. Eu acho que esse aqui, as histórias são um pouco melhores do que o terceiro volume, por isso eu dou uma nota geral 4 para esse encadernado. Bem, galera, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas resenhas. Estou procurando ser mais objetivo, mais curto nelas, né? Quem assistiu, somente se tiver assistido agora, antes de ver esse vídeo aqui, tiver assistido o vídeo da resenha dos 2 primeiros volumes, vão ver que foi uma resenha bem longa, tá? Aqui não, eu procurei ser um pouco mais objetivo, até porque esses 2 encadernados, assim, não tem muita coisa para ficar falando. Como eu disse, são coletâneos com pequenas histórias. Nada assim de muito profundo. Então, é isso aí. Dê o joinha de vocês aí para incentivar a gente. Compartilha, mostre para os colegas. E a gente se vê na próxima, que eu ainda não sei vídeo do que é. Pretendo colocar as resenhas mais em dia, seguindo aquela lógica de um mangá e um quadrinho. Então, a próxima resenha deve ser um mangá. Um forte abraço para vocês. Falou, valeu, fui!